Olá, Família Mais está no ar. Se ainda não segue a gente lá nas redes sociais, por favor, segue Ministério da Família IBA. E para ficar por dentro e ser notificado, só ativar lá o sininho Atitudes TV, toda sexta-feira, 21h30. E também pela Bem Mais TV, 21 horas. E hoje a gente vai estar falando sobre uma história de vida transformadora que eu tenho certeza que você será impactado. Hoje a gente vai falar sobre missões, um chamado para todos. Você sabe o que é isso? O meu convidado é o pastor Elias Caetano, que é diretor-presidente da agência missionária Missões Mãos Estendidas, com uma história de vida linda, há mais de 25 anos fora do país. Então vem comigo que você vai ser abençoado. Pastor, muito bem-vindo ao Família Mais. É uma honra tê-lo aqui compartilhando essa história de vida. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Vai ser uma bênção. Amém. Vamos sentar aqui no sofá do Família Mais para o senhor falar, sobre esse assunto que já emocionou a gente aqui antes de começar, né? Nos bastidores, o senhor já compartilhou um pouco da sua história, da sua vivência. E para quem está em casa se perguntando, o que é missões? Então, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco da sua história e um pouco de missões. Ok. Bom, missões, na realidade, é um chamado para todos, como você já aqui disse, não é? Sim. E para nós é muito claro, não é, que Deus também chama alguns especificamente para missões transculturais, que foi o meu caso, que aí eu já acredito ser algo que precisa ser específico. Não é? Eu digo que missões é para todos porque aonde estiver um coração sem Jesus é um campo missionário. Então, às vezes, o campo missionário está dentro de casa, está às vezes dentro do quarto, com um cônjuge que às vezes ainda não conhece Jesus. Então, aonde tem um coração sem Jesus, é um campo missionário. Mas, às vezes, Deus vai levar para outros lugares, como foi no meu caso. Eu ainda com 20 anos, tinha acabado de fazer o seminário, Deus me enviou para Portugal. Então, eu saí aqui do Brasil, para ir para Portugal, cheguei em janeiro de 98, e em fevereiro de 98 eu completei 21 anos e eu já estava lá pastoreando uma igreja no sul de Portugal, uma igreja muito pequena de portugueses, e lá começou então a minha história assim de missões transculturais, primeiramente então em Portugal, com um chamado que Deus me deu para alcançar portugueses no exterior, e de lá, de Portugal, através da igreja a qual eu estou ligado até hoje, iniciamos então um processo missionário em África no ano de 99. Em abril de 99 nasce a Missão Mãos Estendidas. Eu me tornei o diretor de Mãos Estendidas em 2009, mas desde de 99 eu apoiei o processo. Em 2002 fui para a África a primeira vez. Nós estamos numa parte da África Austral, próximo à África do Sul. Então hoje estamos com Missão Mãos Estendidas, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Então o meu foco de ação é um foco de ação na Europa, trabalhando com portugueses. E hoje eu já não estou mais em Portugal, estou vivendo na ilha de Jersey, que é uma ilha britânica que está entre França e Inglaterra, ali no Canal da Mancha, e uma ilha com uma história interessante, que tem 103 mil habitantes, tem 10 mil portugueses. Então, fomos para lá há quase 12 anos para plantar a igreja portuguesa, entre os portugueses lá, que até aquele momento não havia um testemunho evangélico entre os portugueses. Então, a partir de Jersey, hoje eu estou envolvido com esse processo em África, trabalhando com pastores nativos em Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Então, o nosso foco, acima de tudo, é focar no nacional, focar no nativo. Então, estamos em Europa pensando nos portugueses. Esse é meu chamado para lá, portugueses que estão... O português, ele é muito de sair, né? Estamos aqui no Brasil, né? Então, até hoje, isso não foi a história de 1500 apenas, até hoje faz parte da cultura,
Então, nosso foco é alcançar portugueses, principalmente fora de Portugal. Então, estou procurando responder esse chamado missionário que Deus me deu particularmente. E aí, em África, estar trabalhando principalmente nas aldeias, em 4 países, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. E em resposta a esse chamado que Deus nos deu, que iniciamos lá em Portugal, com o meu pastor a nível nacional, que hoje já faleceu, o pastor Leopoldo, nós iniciamos um processo missionário lá, de uma realidade já de um campo missionário em Portugal, mas obedecemos a palavra. E fruto disto, hoje, Érica, olha como é fantástico obedecer ao Senhor. Hoje já são mais de 350 igrejas plantadas em aldeias, lugares muito pobres, mas onde o evangelho está transformando vidas, tirando principalmente da realidade das religiões tradicionais africanas, que, em outras palavras, é feitiçaria acima de tudo. Então nós estamos alcançando essas vidas e trazendo elas para o conhecimento de Cristo Jesus. Então é fantástico. Então o processo missionário que estamos envolvidos é este, acima de tudo. Portugueses em Europa e africanos em contextos mais de aldeias, em África Austral, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Pastor, né, o senhor começou falando que nem todos têm esse chamado específico, né? Isso. Como que o senhor identificou que era o seu chamado? Para mim, isso é um dos fatores que, inclusive, eu sou bastante convidado para falar, dar aulas, missões transculturais, enfim. Já são quase 25 anos de estrada, né? Vai completar em janeiro. Aliás, 25 anos de estrada que eu estou fora, né? Porque eu fui gerado no campo missionário já. Meu pai era pastor no Paraguai, missionário no Paraguai na época, meus pais. Eu fui gerado lá, vim nascer no Brasil, ainda vivi um ano no Paraguai, então já cresci um pouquinho com a realidade do processo transcultural. Já está desde o meu nascimento, né? Então, quando eu fui para Portugal, uma coisa que foi um choque muito grande. Eu tinha feito um seminário aqui focado na ação pastoral, então eu fiz bacharel em teologia, e eu não me preparei para missões transculturais. Deus me chamou, foi uma história que não temos tempo aqui para contar, mas foi algo que quando eu fui convidado, eu não podia nem sair do Brasil, na época, porque eu fui muito novo para o seminário, e então eu não tinha servido o exército, né? Eu pedi adiamento de corporação. Quando você pede adiamento de corporação, você não pode tirar passaporte. Quando eu recebi o convite, eu não tinha nem a possibilidade de tirar passaporte. Então eu precisei, por exemplo, de rapidamente ver o que era possível para que eu pudesse ter o passaporte. Então eu precisei então ter uma dispensa de corporação, e Deus moveu e eu tive para poder sair do país. Mas eu não estava preparado nem nesse nível, para ter ideia. Eu chego em Portugal em janeiro de 98, me deparo com uma realidade de um país que a língua é a mesma, não é? Apesar que o sotaque é diferente, muitas palavras também diferentes. A cultura é totalmente diferente. E isso nós estamos falando de um país fácil, porque tem a ver com a nossa história. Sim. Não é? Podemos falar um país que temos nossas origens, inclusive muitos de nós, eu próprio, eu sou caetano, tenho origens portuguesas, inclusive, mas a realidade é que a gente chega lá, nós temos um choque de cultura. Eu tive um choque de cultura que quase me custou o voltar para o Brasil. Eu não voltei porque eu tive uma experiência muito clara com o Senhor. Uma das coisas que eu identifico para missões transculturais, e até um conselho que eu dou aí para quem quer se envolver, não vá para missões transculturais se você não tem um chamado específico do Senhor. E aí, né, como você perguntou, como identificar? Tem que ter sensibilidade realmente em ouvir a voz de Deus. A identificação daquilo que Deus falou, por exemplo, com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão ele teve a sensibilidade para ouvir a voz de Deus num contexto bem diferente do nosso. Para nós hoje, sinceramente, é bem mais fácil do que para Abraão na realidade que ele vivia. Mas ele ouviu, ele teve fé, ele obedeceu, e aí ele foi conhecendo a Deus e dando os passos. Para nós é muito mais fácil. Então, para mim, tem que ter sensibilidade. Eu não aconselho ninguém sair para missões transculturais sem ter entendimento que Deus chamou especificamente para missões transculturais. Entendi. Eu tenho entendimento que
a gente precisa servir em qualquer lugar. Em todo lugar que nós estamos, nós podemos servir. Então, isso é fato. Nós temos o Deus conosco, o Emmanuel, que ele vai estar sempre com a gente e que ele nos dota de capacidades para nós podermos servir. Agora, quando você vai servir em um ambiente que você não tem tanto tato para lidar com ele, que você não tem a cultura, você não tem a mesma formação de pensamento, se torna desafiador. E aí, eu, nesses quase 25 anos aí fora, eu acompanhei muitos colegas que, infelizmente, voltaram frustrados. Gente com potencial incrível. Mas, para mim, uma das coisas que faltou foi ter essa convicção de que Deus realmente levou para lá. Que não foi algo assim de entender, porque deu certo no Brasil, vou para Portugal e vai dar certo em Portugal. Eu penso que não. Claro, a obra de Deus, ela em todo lugar, ela frutifica. Só que, às vezes, eu posso me frustrar porque eu não tenho as ferramentas, eu não tenho preparo. Às vezes eu estou indo numa direção equivocada daquilo que realmente é para acontecer. Então, para mim, é muito claro, precisa ouvir a voz de Deus, tem que ter sensibilidade para poder, então, se envolver com missões transculturais. É bom o senhor trazer essa fala, né, das pessoas que se empolgam, que querem ir, mas ter esse entendimento que tem que ter ali uma intimidade para ouvir a voz de Deus e saber que ele vai sustentar e capacitar lá, né? Isso. Mas também pode ser um missionário onde estiver. Com certeza. Isso que você falou, acho que é uma das questões, né? Essa empolgação. Sim. A gente não pode fazer missões de forma emotiva. Senão não teremos flui, os resultados, né? exato. Não frutifica. E isso acontece muito, sabe? De pessoas que fazem realmente dessa forma emotiva, ele se empolga, ele ouve um testemunho missionário, ele ouve um missionário. Por exemplo, eu mesmo tenho N testemunhos de conquistas, daquilo que Deus fez, só que se eu fosse falar das minhas lutas, das minhas dificuldades, talvez muitas pessoas já parariam na hora desistir, né? Exato. Então, é a realidade. O campo missionário transcultural ele tem algumas outras realidades que é bem diferente da realidade nossa atual. Então, eu preciso ter esse entendimento. Missões se faz em todo lugar. E, aliás, deixa eu até abrir um parênteses, para mim, alguém que não é frutífero, aonde está agora, ele não pode sair para missões transculturais. E tem gente que fica com aquela ideia assim, eu tenho que cumprir meu chamado lá na China. Então a minha pergunta assim, com muita sinceridade, assim, querendo abençoar, não é criticar, é querendo abençoar, querendo corrigir rotas. Então a primeira pergunta e agora? Você está sendo frutífero? Você está sendo influência na sua casa? Boa reflexão, né? Você está sendo influente na sua escola, não é? Como um universitário, como um estudante. Você tem já algum impacto? Porque se não tiver agora, se você pensar assim, não, é porque eu fui chamado para ir para lá. Não, se não tiver impacto agora, vai ficar muito mais complicado depois. Na realidade, os processos, a gente tem que entender que eles são crescentes. Então, a nível missionário tem que ser assim também. É numa crescente. Se nós formos respeitando os processos de que eles sejam naturais e que a gente possa ir nessa vertente de crescimento, nós vamos então poder ver uma realidade que aí agora eu sou usado por Deus aqui para ser uma influência. Eu estou compartilhando de Jesus com uma amiga, com um amigo da escola. Eu estou causando influência a alguém que está sofrendo de depressão, por exemplo, alguém que talvez pensou em tirar a vida e chega lá alguém na escola. A minha influência fez com que um colega pudesse vir, abrir o coração e eu então compartilhar de Jesus, trazer para a igreja ou enfim, fazer algo. Então se agora, nesse momento, eu não tenho essa influência, eu não posso pensar em sair para fazer missões fora, né? No sentido, então, de estar trabalhando transculturalmente. Então, eu preciso pensar agora, eu tenho que ser frutífero agora, porque aonde eu estiver eu preciso frutificar. Porque se eu estou ligado em Jesus, eu estou ligado à videira, não é? E aí, então, eu dou frutos aonde eu estiver. Verdade. E isso é o lindo de missões, aliás, transculturais, a gente vê em todos os lugares pessoas dando fruto. Pode ser em níveis diferentes, e são, mas a gente vê a realidade de que pessoas estão ganhando pessoas para Jesus em todos os lugares do mundo. Amém.
pastor, como é que fica a família? A família acompanha o senhor aí nas missões? Como é que é isso, né? É um desafio. É um desafio, É um né? desafio. É um desafio. Eu, particularmente, identifiquei essa questão de ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo, Deus me deu alguns sinais. E então eu já sabia que eu teria esse envolvimento missionário para as nações. Então, no caso, quando eu comecei a namorar a Wanda, que é minha esposa, já somos casados há 23 anos, ela é portuguesa, é pastora também comigo no ministério, mas quando eu comecei a namorar a Wanda, aliás, comecei até a namorar com uma palavra, inclusive que eu recebi de Deus, porque para mim era muito complicado, eu um pastor solteiro, e a Wanda era da minha própria igreja, né? Então foi algo realmente de Deus. Né? E os frutos, eles hoje, fica normal eu poder dizer que realmente Deus falou comigo. Mas eu conversei com a Wanda e eu falei, Wanda, você está disposta a abrir mão do seu trabalho e até da sua faculdade nesse primeiro momento, porque nós vamos precisar se mover nas nações. E a Wanda abriu mão. Abriu mão de realmente tanto do trabalho como até da questão de faculdade para se envolver no Ministério Integral comigo nas nações. Então, aí a Wanda já começou a se envolver conosco e foi algo fantástico, nós namorávamos ainda, e ela fez a primeira viagem conosco, missionária, saímos de Faro, em Portugal, para Siegburg, uma cidade na Alemanha, próxima à Colônia, na Alemanha, e que tem uma concentração de portugueses, e alguém havia aceitado Jesus lá em Faro e pediu nossa ajuda, e nós fomos lá. Na primeira viagem, então ela foi conosco, fomos em 5 pastores mais a Wanda. E a Wanda foi como tradutora para nós. Ela tinha alguma habilidade, ela tem habilidade com línguas, eu não tenho habilidade com línguas, então ela por aí já é uma bênção. Então a Wanda foi. Na primeira viagem que ela foi, ainda namorávamos, ela já viu o mover de Deus. 6 pessoas aceitaram Jesus. Uau. Isto foi em 99, a julho de 99. Então já são aí 24 anos, quase, né, um tempo aí já passado, e mais de 23 anos, e a Wanda, ela viu o mover de Deus acontecendo, e ela então entendeu que realmente havia algo de Deus, né, em tudo isso, e para ela ficou claro. Então nós nos casamos em setembro de 99, ela se envolveu comigo, então para ela vai comigo no que é possível. Nesse momento ela está comigo, inclusive, aqui no Brasil. Chegamos ontem à noite aqui no Brasil, mas, por exemplo, nesse próprio mês de novembro eu já rodei um pouquinho, eu já estive em África, eu já estive nos Estados Unidos, já estive na Inglaterra, né, porque Jersey é Grã-Bretanha, mas então para ir para a Inglaterra a gente tem que sair também de avião, principalmente. Então, só nesse tempo, então eu já tive que ficar fora de casa, eu fiquei mais de 2 semanas fora do contexto familiar, né? Então, eu não pude levá-la nem para a África, nem para os Estados Unidos, nem para a Inglaterra. Agora sim, eles vieram porque eu vou passar um tempo maior aqui em trabalhos pela Missão Mãos Estendidas e já aproveitar e tirar minhas férias. Então, a gente procura conciliar. Meus filhos fazem homeschool, então eles estudam em casa. O meu filho mais velho hoje já está no seminário, tenho o filho mais velho com 19 anos, um com 16, vai completar 16, um com 6. E então, os meus 2 filhos mais novos são homeschool, então Wanda que é a professora deles. Então, a gente está interligado. Hoje ficou muito mais fácil, né? A gente está aí interligado, mas muitas vezes é por videochamada. Muitas vezes o meu contexto está em casa através das ligações por vídeo, mas eu acabo ficando muitas vezes 2 semanas fora de casa, não é? Como agora mesmo que estávamos em África nas 2 primeiras semanas, eu estava, né? Então aí quando eu vou para a África, geralmente a família fica lá em Jersey, nossa base, onde temos nossa igreja local, e então eu vou. Então o contexto familiar é um desafio também, uma pergunta excelente, porque é um desafio para quem está em missões, conciliar a questão familiar, porque nós precisamos entender que a família tem que ser a base principal missionária.
né? Tem que começar ali, porque se a gente não estiver... É aquilo que eu falei, quem não é frutífero aqui, não pode sair para lá. Se eu não tenho a minha família já conciliada no processo, eu preciso até... aliás, eu abro outro parênteses, porque é outra coisa que às vezes eu aconselho até aos pastores que enviam as pessoas para os processos missionários transculturais. Eu às vezes, nessa conversa, no bate-papo, eu pergunto como que é o contexto familiar, por exemplo, de quem é o candidato para missões transculturais. Porque às vezes até é um princípio de fuga de alguns. Entendi. E o que nós precisamos de pessoas lá fora, na verdade, é o melhor que a igreja tem aqui. Entende? Para que cause um impacto maior, o melhor tem que sair daqui. Nossa, então, isso desconstrói tudo que a gente ouve, né? Tudo que a gente imagina. A pessoa saiu porque ela não estava feliz aqui, né? Ou porque ela estava perdida, não sabia o que fazer. Não, o senhor está trazendo que de fato não é nada disso, né? A realidade que Deus espera é que seja enviado o melhor. Eu tenho essa visão, eu acredito firmemente, porque a gente precisa causar impacto. Então, por exemplo, na vossa realidade aqui como Batista Atitude, vocês têm um testemunho incrível de uma igreja saudável e que tem conseguido trazer um impacto incrível. Então, assim, minha visão igrejas fortes têm a capacidade de causar um impacto maior, fazer realmente algo com força em processos transculturais. E eu acredito que, aliás, no processo missionário, a gente não pode tirar a força da igreja local, porque a igreja tem que causar um impacto aqui. Então, ou seja, vocês estão fazendo missões com qualidade a nível local. Agora, então, a minha palavra para igrejas fortes como a vossa precisam sair. Entende? Porque vocês têm coisas muito boas. Precisa ser partilhado. Ó, a diretora vai querer ir amanhã com o senhor, entendeu? É desse jeito. Precisa ser partilhado, porque vocês têm coisas tão boas que precisam ser reproduzidas em outros ambientes. Verdade. Entende? Concordo. Então, precisa ser reproduzidas. Então, para mim, é algo que se torna assim de suma importância. Igrejas fortes que não pegam as suas aquelas ferramentas boas e guardam, né? Porque senão nós vamos perder a força da igreja. Não, na realidade, você já reproduz aqui, porque o que é bom já é reproduzido. O que é bom, reproduz. Verdade. Certo? Verdade. Então, ou seja, já tem a capacidade de reproduzir aqui na igreja local para poder, então, ser enviado. Então, para mim, é fato, tem que ter qualidade naquilo que precisa ser enviado. Então, uma das coisas o princípio familiar tem que ser visto com muito carinho. Um processo a nível missiológico, transcultural, para que possa causar um impacto realmente, até porque a gente já sabe que hoje, aliás, um dos grandes desafios é a questão familiar, não é? E nós precisamos realmente de famílias referenciais para causar impacto aí, para que o reino avance. Fico tão feliz com essa fala do senhor. Amém. E pastor, como é que surgiu aí esse projeto Missões Mãos Estendidas? Seus olhos brilham, né, quando brilham. Você fala. Verdade. Aliás, aqui está a minha até trago aqui, esse que é o nosso lema, dá-lhes vós mesmos de comer. Isso aqui foi uma palavra, não quando Jesus, falando ali na questão da primeira multiplicação de pães e peixes, quando havia aquelas 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e havia necessidade que eles comessem, né? Quando os discípulos falam para eles, para que eles possam, para que Jesus pudesse despedi-los, Jesus fala, não, dá-lhes vós mesmo de comer. Essa palavra Deus deu ao meu pastor, ao Sr. Leopoldo, lá em Portugal, foi quem fundou o ministério que trabalhamos em Portugal, foi o fundador de Mãos Estendidas também. Pastor Leopoldo hoje já não está conosco, Deus já o recolheu, mas Pastor Leopoldo, um homem de Deus, que inclusive plantou o ministério em Portugal, sem ter uma pessoa, inclusive, ele foi para lá, ouviu realmente a voz de Deus, e foi para lá no ano de 86 e fez um ministério brilhante lá em Portugal. Estão lá os frutos até hoje, as igrejas, enfim, e um dia Deus falou para ele, essa palavra, dá-lhes vós mesmos de comer, num contexto que a gente não tinha das nossas igrejas, nenhum templo próprio, nenhuma casa pastoral própria, um contexto bem desafiador. E aí ele reuniu, eu era um dos pastores locais, ele pastor a nível nacional, e ele nos reuniu e
e disse, ele falou, olha, eu sei que nós estamos com o desafio de construir nossa sede, enfim, em Lisboa na época. Ele falou, só que Deus me deu essa palavra, e aí? Vocês estão comigo? E nós entramos juntos nesse processo. Então eu fiz parte do nascimento de Mãos Estendidas. Eu não fui na primeira viagem, que foi em abril de 99, eu não fui, mas eu participei desde a primeira reunião, desde a primeira assembleia, que foi decidido que a igreja em Portugal começaria um processo missionário. E isso é lindo, Érica, porque nós não fomos porque tínhamos, Sim. entende? A condição, nós fomos porque tínhamos a palavra. Nós fomos em obediência. Então, hoje, tudo que vemos, a gente olha para trás e a gente só pode dizer assim, foi Deus. Não é? Então, isso é fantástico. Então, Mãos Estendidas tem uma história muito linda mesmo, porque começa de uma realidade muito pequena, não é? Que talvez a gente poderia estar olhando para nós e pedindo ajuda até para igrejas, mas falar, olha, nós precisamos construir aqui. Pelo contrário, a gente mudou o foco, em vez de construir, lá a gente começou a construir em África. Isso é fantástico, igrejas que... Verdade. Entende? Igrejas que tinham prédios, e até hoje a maioria é prédios alugados que tem em Portugal, só que nós, com pouco recurso, a gente consegue construir uma igreja em África, por exemplo. Então, com pouco recurso, a gente sustenta um pastor de aldeia. Então, nós começamos a nos mover e começamos a ver a manifestação de Deus. Então, veja que dessa força, não é? Hoje são 350 igrejas em aldeias, são 5 centros de acolhimento e que trabalhamos não só com pastores, mas trabalhamos também com crianças, né? Então, centros de acolhimento, pequenas escolas, escola de aldeia, centro de acolhimento em aldeia, onde não tem nada, de repente você chega lá, vê um ambiente de transformação. É realmente fantástico. Então, a história de Mãos Estendidas é uma história de milagre, é uma história realmente de 5 pães e 2 peixes que estão alimentando multidões. É realmente esse. Então, isso é lindo. E não tem a ver com a gente, é sobrenatural. Ver, por exemplo, desde 2009 eu assumi a missão. Quando eu assumi, meu pastor falou assim, Elias, a gente queria que você assumisse a direção da missão, mas tem uma questão, nós não temos mais recursos, você tem que levantar o recurso. Quando ele falou, eu disse, pastor, tudo bem, nós éramos na altura uma missão denominacional, eu falei, pastor, tudo bem, mas eu quero carta branca então para trabalhar a nível interdenominacional. E ele me deu essa possibilidade de trabalhar com alianças estratégicas, que sempre foi meu sonho. Missões se faz como reino de Deus. Missões se faz trabalhando juntos como igreja, corpo de Cristo. E por amor, né, E pastor? por amor. Todo mundo é voluntário ali. Tudo voluntário. E na nossa missão, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o nosso pastor, que é o nosso tesoureiro, é um pastor de uma PIB, aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, aqui em São João de Meriti, pastor Jonatas Cupelo, é o pastor da Primeira Igreja Batista Coelho da Rocha, ele é o nosso tesoureiro, primeiro tesoureiro. Então a gente tem pastores que se movem. Aqui mesmo no estado do Rio, né, temos representantes de outras igrejas batistas, enfim. Então a gente está como igreja batista, igreja presbiteriana, igreja quadrangular, entende? Nós estamos nos movendo, é o reino em movimento. Então, Missão Mãos Estendidas eu posso dizer assim, é um conjunto de amigos com um propósito de servir, sem ficar preocupados se somos batistas, se somos presbiterianos, se somos assembleanos, mas que queremos ver o reino de Deus avançar. Então, eu, por exemplo, eu não tenho um orçamento para gerir, eu não tenho. No entanto, o que eu vejo de milagres mensais, sabe, agora mesmo em África, nós, dos 350 pastores, nós tivemos 300 pastores que vieram em seminários, nós fazemos seminários curtos, de 4, 5 dias, assim, e trazemos os pastores de aldeia para as nossas bases. Então fazemos geralmente em Moçambique, na Beira, e Lilongwe, no Malawi, e juntamos os pastores desses 4 países nesses 2 seminários. Para esses pastores virem, nós pagamos a passagem deles, nós damos alimentação, a hospedagem, eles ficam na própria igreja lá, né, dormem em esteiras, é a realidade, enfim, deles, né, da aldeia. Nós damos uma oferta para eles levarem para a família deles. Então, a cada seminário, por exemplo, só nisso são mais de $30 mil.
só nisso. Fora bicicletas, bíblias que doamos. Bicicleta, por exemplo, é um bem necessário para eles, porque eles não têm recurso para comprar uma bicicleta, eles são de aldeia. Eles precisam se locomover. Eles precisam se locomover. Quando um pastor ganha uma bicicleta, é lindo, a alegria dele. Gente, que lindo. Quando a gente não consegue dar para todos, aqueles que não recebem ficam assim, sabe? Aquele desejo. E isso chega tudo em forma de doação? Tudo através de pessoas parceiras, igrejas parceiras. Então, nós nos movemos realmente por pessoas que abraçam esse projeto como amigos. E simplesmente, por exemplo, agora mesmo, nós entregamos, nesta viagem, entregamos 50 bicicletas que uma igreja nos Estados Unidos doou para, não foi nem para pastores, foi para professores seculares. Então nós somos em um local, professores principalmente de aldeias, e aí entregamos as bicicletas. Aí veio até o prefeito, porque para eles não é algo normal. E realmente 50 bicicletas naquele contexto, aquilo está gerando economia para um país. Para nós é uma realidade diferente, mas enfim, aquilo está gerando giro de finanças para aquele pequeno município ou vilarejo, né? Até o prefeito veio, enfim, autoridades, por causa dos 50 bicicletas aí. Eu lembro que o coordenador de educação me perguntou, mas por que vocês estão dando? Eu falei, simplesmente porque nós queremos mostrar o amor de Jesus. Essa igreja que nem conhece vocês, mas eles quiseram que o amor de Jesus chegasse aqui através de bicicletas para os professores. Né? Então, dessa forma que trabalhamos. Gente, eu tô aqui emocionada. Se vocês pudessem sentir aqui, né? Mas vão sentir aí de casa. Mas quero convidar agora o pastor para a gente ir para o nosso intervalo, para o nosso momento do Orama Home. Hoje a Dorama Home trouxe para o programa a garrafa térmica mais desejada desse país. Ela é linda, elegante, sofisticada, ela é icônica e vai transformar o seu momento do café em algo especial. A garrafa é toda em ratã natural, tem 2 modelos aqui de tamanho de 1 litro, 1,5 litro e tem a conservação térmica de até 7 horas. Mas ó, já foi comprovado que ela dura até mais. Então, para você garantir essa perfeição de garrafa, é só entrar no site ou fazer o seu pedido pelo Instagram do Orama Home para servir e receber bem. Estamos de volta com o pastor Elias Caetano, falando sobre essa história de vida transformadora, missões, um chamado para todos. Pastor, já estou assim, já agradecida de ter conhecido um pouquinho da sua história, do quanto o senhor tem impactado. Mas queria que o senhor dissesse agora, né, um dos grandes desafios de viver em missões. Para mim, é o processo de realmente ouvir Deus e continuar ouvindo Deus, até porque Deus vai sinalizando para nós. Então, é sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Uau. Então, eu acho que eu poderia resumir, já que o nosso tempo não permite, mas o desafio maior é continuar ouvindo Deus. Esse, para mim, é o maior desafio. Se eu conseguir ouvir Deus e tiver coragem para obedecer, tudo vai se resolver. E serve para a vida, né, pastor? Serve não só para o campo missionário, né? Com certeza. Pastor, eu tenho certeza que o senhor tem diversos testemunhos, né, durante esses mais de 25 anos, não só atuando lá no campo missionário, mas como um servo cristão, pastor. Mas o senhor conseguiria trazer para a gente algum testemunho que te impactou? Sim, eu vou trazer 2 que têm ligação. Um momento muito desafiador nosso, por exemplo, eu fui para Jersey plantar a igreja, saí de Portugal. O mesmo ano que eu fui plantar a igreja, eu assumi a missão. Assumi a missão em abril de 2009, fui plantar a igreja, me mudei com a família em agosto de 2009. Só com a palavra de Deus, eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel da casa.
eu fui com a palavra de Deus e, claro, com a bênção do meu pastor a nível nacional em Portugal. E fui para lá e vivi muitos desafios de ver a provisão de Deus para mim, como igreja, para mim como família, ver a provisão de Deus. A gente não tinha dinheiro nem para casa, nem para aluguel do templo, nada. Aí nós fomos vendo Deus. Aí eu tinha o desafio de ir para lá e de ter o recurso para a África. E foi nesse ambiente que eu fui vendo muitos milagres. E a história é linda, não temos tempo aqui, mas houve um momento chave que a gente já estava com projetos avançando, enfim, parecia que não tinha mais de onde vir recurso. Muito desafio. E eu vinha um dia voltando da igreja para casa, eu vim chorando realmente, e orando, falando com Deus e pensando assim, Deus, mas como? Da onde? Da onde que vem os recursos? Naquele dia eu cheguei em casa, abri a porta de casa, tinha um envelope caído, né, na caixa do correio, e aí eu fui pegar o envelope, era um cheque do governo de Jersey. Um cheque de 10 mil libras, que o governo de Jersey, 10 mil libras são 60 mil reais, que o governo de Jersey estava enviando para nós lá em África. Eu nunca tinha recebido em minha casa, e nunca mais recebi também. Sempre vai para a igreja, certo? E não a gente teve acho que 3 vezes ajudas do governo. O governo enviou. Para mim, aquilo na verdade não foi o governo, né? Foi Deus pegando e falando assim, olha aqui, Elias. Nossa. Entende? Então, para mim foi claro, porque eu vim orando e chorando no carro. E aí chego em casa, vejo um envelope do governo, 10 mil libras. Aí, nesse mesmo ambiente, tivemos um jantar missionário, que damos de vez em quando para falar dos processos missionários, dando como testemunho. E um senhor inglês, já idoso, naquele dia ele foi ao jantar. Quando ele voltou para sua casa e foi dormir, Deus deu um sonho para ele, aonde Deus falava para ele dar Bíblias para a África, e Deus falava uma quantia e falava o país. Esse homem, no dia seguinte, fez contato, falou, Elias, precisava falar com vocês, e ele foi até a minha casa, eu não esqueço, ele sentou no sofá da minha casa, e ele só falou assim, eu vim aqui tratar de negócio, e deu uma risada. Aí ele falou assim, olha, Deus, ele falou que eu vou falar que nem minha família pode saber, esse senhor já faleceu. Deus falou que eu tinha que dar 100 mil libras para comprar Bíblias para a África. Ele não era rico, eram economias dele. E ele pegou o cheque dele já para dar 100 mil libras. A Sociedade Bíblica de Moçambique não tinha Bíblias para nos dar. Eu tive que ir para Maputo para negociar, para ver como que faríamos, porque teria que fazer impressões de Bíblias em outros lugares, outros países, e chegar lá as Bíblias. Ou seja, 600 mil reais de Deus ter falado para aquele homem. Então, para mim, foram testemunhos assim, momentos que a gente não tinha nada, a gente não sabia como fazer. E aí Deus pega e fala assim, é simples. Nossa! Gente, como é lindo servir esse Deus, né, pastor? Não tem expressão que eu possa traduzir aqui em palavras para vocês aí em casa, mas tenho certeza que o que eu senti aqui, né, foi o que você sentiu aí. Nossa, como é realizador fazer parte de algo em que Deus atua. É por Ele, para Ele. Não é que são todas as coisas. Amém. Nossa. Bem, pastor, diante disso, que eu posso pedir para o senhor é deixar uma mensagem para quem está em casa assistindo a gente, que sonha em ir para esse campo missionário. Bom, para mim é simples o entendimento de que não é? O Senhor Jesus, ele deixou da sua glória para vir habitar entre nós. Então, ele é o maior exemplo de que ele deixou sua glória para vir entre nós. E eu vendo Jesus fazer isso por mim, sinceramente, não tem porquê eu não sair do meu ambiente, seja lá qual for. E talvez eu estou falando aqui para empresários, estou falando para pessoas que trabalham em multinacionais, ou estou falando para uma faxineira, não é? Para, enfim, de pessoas diferentes, não importa qual o contexto, para mim isso é indiferente. Agora, a realidade é que não importa o contexto que você está, se Ele, o nosso Senhor, deixou a sua glória para vir aqui, dar sua vida por nós, para cumprir o propósito, quem sou eu de reter o chamado dele me chamar para as nações, seja lá qual o contexto, se for África, ou se for China, ou se for Europa, ou se for Médio Oriente, não importa. Então minha palavra para você é, olhe para Jesus, e se a gente olhar para Jesus, a gente não deixa de cumprir o nosso propósito. É simples, a gente pode servir onde estiver,
mas talvez Deus está chamando você para ir para as nações. Então não retenha, porque há povos que estão clamando e que estão precisando de pessoas que possam falar dessa mensagem linda, transformadora e eterna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, muito obrigada. Já quero te agradecer aqui. Amém. A sua presença, que Deus continue te abençoando, Um prazer. te usando, Amém. te prosperando aonde Ele te colocar. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe e continuem, né? Essa Amém. obra linda que vocês têm feito aqui, essa igreja relevante, essa história que vocês têm construído é fantástico. Amém. Bem, quero agradecer a sua presença em casa, tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Então esse programa vai chegar aos 4 cantos, né, do mundo. Esse é o desejo do nosso coração, que você seja tremendamente abençoado, mas abençoe alguém também, compartilhe aí o nosso link, tá? Sexta-feira que vem a gente se encontra aqui na Atitude TV, 21h30 e 21 horas pela Bem Mais TV. Meu beijo e até semana que vem.